Dá um tempo para ver se alguém entra. Paz do Senhor, boa noite a todos. Amilson de Assis, paz do Senhor, campeão. Boa noite. Vamos dar um tempo para mais pessoas estarem entrando. Vamos bater um papo escatológico. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esta doutrina tão importante, escatologia. Aproveitando que os meninos estão dormindo. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, o Lucas e o Felipe. O Lucas tem 9 anos, o Felipe tem 3 anos e meio. De vez em quando coloca até fogo no parquinho, pentecostal varão. Felipe, amante de cavalo. Pentecostal varão, Amilson, pentecostal. Alguém aí para nós conversarmos sobre as 70 semanas de Daniel? Pegar uma água ali enquanto o pessoal vai entrando aí. Assembleia de Deus, seja bem-vindo. Vamos para um bate-papo escatológico, 70 semanas de Daniel, um texto muito importante de Daniel capítulo 9, que precisa ser compreendido dentro deste assunto escatológico, e que alguns não têm este entendimento das 70 semanas de Daniel, outros têm, e sempre é bom reforçarmos e abordarmos esse assunto. Eu fiz uma live sobre Daniel capítulo 2, baseado na estátua do sonho de Nabucodonosor. Estamos tratando dessa doutrina maravilhosa que nós já ensinamos e pregamos já há alguns anos também. O ano passado nós fizemos 4 seminários no ministério qual eu estou, qual eu sou o co-pastor, Ministério IAPDP, pastor Walzer Duarte, pastor Sidney Silva, na cidade de Hudson, estado de Mass, na 312 da Main Street, em Hudson. Nós ministramos ao lado de algumas mulheres de Deus, pastora Paula, missionária Priscila, missionária Cleusa. Nós fizemos esse seminário para a glória de Deus. Foram 4 seminários escatológicos no ano passado ou retrasado, se não me falha a memória. E já há alguns anos nós temos falado, anteriores a esse ano do seminário, temos abordado esse assunto. Isso faz parte do nosso ensinamento, isso faz parte das nossas pregações. Nunca deixar de falar de assuntos escatológicos. Temos o Arnaldo, o diácono Arnaldo, pode ser o diácono Arnaldo. Temos o irmão Zaqueu, irmã Lucileia. Deus abençoe vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí? Está bem a transmissão, o áudio? Estou falando um pouco baixo porque a esposa está dormindo e os 2 filhos também estão dormindo, aproveitando essa oportunidade para nós abordarmos um pouco mais nesse bate-papo escatológico. Nessa feita eu quero conversar com vocês, vai ficar gravado aqui também na página, né, para aqueles que vão estar ouvindo e vendo depois, as 70 semanas de Daniel. Se vocês puderem escrever aí, vocês que estão entrando, me dá um feedback também, se vocês estão ouvindo, se vocês estão ouvindo tudo bem aí. Deixa eu escrever aqui então, 70
semanas de Daniel. Isso, 70 semanas de Daniel. Bem devagar para que vocês possam compreender, aqueles que não compreendem, aqueles que já compreendem, que possam relembrar e ser fortalecido por essa palavra bíblica, por estas profecias escatológicas que estão inseridas em toda a Bíblia. A nível de escatologia, nós temos, eu sempre tenho frisado isso nas lives que eu tenho feito, nós temos pelo menos quatro linhas teológicas básicas dentro do evangelho, do mundo evangélico, melhor dizendo. Nós temos os idealistas, nós temos os preteristas, nós temos os historicistas, nós temos o futurista ou futurismo, idealista ou idealismo, historicismo ou historicistas. Nós temos estas quatro linhas teológicas, o qual o futurismo, o futurista, é a linha teológica que eu vejo, que eu defendo com mais base bíblica. O futurismo pré-tribulacionista, e sabendo que o pré-tribulacionista ele se divide em pré-tribulacionista histórico ou pré-tribulacionista dispensacionalista. Estas linhas teológicas vieram de 3 escolas, podemos dizer assim. O pré-milenismo, que é o que eu ensino, o que eu prego. Existe outras 2, que é o amilenismo e o pós-milenismo. Eu sou pré-tribulacionista, eu creio que a igreja será arrebatada antes da tribulação, da grande tribulação. Sempre ensinei isso, sempre preguei, sou pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista. Deixando bem claro que eu não ensino 7 dispensações, eu ensino 3 dispensações dentro da progressividade das revelações de Deus, que são progressivas. Nós temos 3 dispensações na visão paulina. Só para vocês terem as bases bíblicas para isso, quando nós vamos para Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo de número 3, nós encontramos estas 3 dispensações. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu estou falando um pouco baixo devido aos meus filhos estarem dormindo. Está chegando legal aí o áudio. Dá um feedback aí alguém, por favor, por gentileza. Então nós temos 3 dispensações na visão paulina: a dispensação do mistério, a dispensação da graça, que é a atual dispensação o qual nós estamos vivendo. Nós temos a dispensação da plenitude dos tempos. As 70 semanas de Daniel está inserida no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Meu cunhado acabou de entrar aí. Boa noite, Ederson. Está ok aí o áudio, né? Então nós temos o livro do profeta Daniel, no capítulo 9, o versículo 23. Você que está com a Bíblia e pode pegar a Bíblia, pegue a Bíblia, por favor, abra no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, que é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. A escatologia, ela não está só no livro do Apocalipse, mas em toda a Bíblia nós encontramos a escatologia. Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Vamos lá
uma escatologia bíblica sem achômetro, Bíblia. Confira aí, por favor, capítulo 9. Capítulo 9 do livro do profeta Daniel, versículo... Vamos ler o versículo 23. Diz assim: sejam bem-vindos todos que estão entrando. Por favor, se você quiser, para que mais pessoas possam ser alcançadas, esteja compartilhando esta intenção de edificar vidas e o nome do Senhor ser glorificado. Daniel capítulo 9, versículo 23, a Bíblia nos diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, ou tu declarar, depende da tradução, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Esse é o versículo 23 de Daniel, capítulo 9. O que está acontecendo aqui? Gabriel, um anjo do exército de Deus. Deus tem 4 exércitos. A Bíblia nos diz lá no Salmo 46 que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Deus tem 4 exércitos. Se você não sabe disso, você pode anotar. E se você quer interagir conosco, você pode escrever também aqui nos comentários. Deus tem 4 exércitos. O primeiro exército de Deus, não que esteja nesta ordem, os anjos, porque na verdade foi invertido a posição e hoje a igreja está sentada com Cristo nas regiões celestiais. Então nós temos igreja, que é um dos exércitos de Deus, a igreja. Nós somos soldados de Cristo, nós que estamos alistados nesse exército, nós que reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós que o nosso nome está escrito no livro da vida. Inclusive, está aberta a inscrição. A dispensação que nós vivemos é a dispensação da graça. Está aberta a inscrição, mas vai chegar um momento que a inscrição vai fechar. É claro que estou me referindo à igreja. A dispensação da graça, ela vai encerrar com o arrebatamento da igreja. É claro que haverá salvação após o arrebatamento, mas se tratando da igreja, encerrará no arrebatamento, pois a igreja será arrebatada. O segundo exército, se você quiser anotar, o segundo exército de Deus são os anjos. Os anjos são milhares de milhares, miríades de miríades. Não tem como nós contarmos e falarmos a quantidade de anjos que existem. Anjos são seres espirituais. Anjos são espírito que possuem uma alma e possuem um corpo espiritual, não material. Os anjos de Deus têm a capacidade de materializar. A Bíblia nos diz que muitos sem saber hospedarão a anjos. Isso nos mostra, e outros textos bíblicos nos comprovam, que os anjos de Deus têm essa capacidade, possuem essa capacidade de se materializar. Os espíritos malignos, eles perderam esta capacidade. Os espíritos malignos, eles não podem materializar. Quando eles eram anjo do exército de Deus, eles pecaram, eles se rebelaram juntamente com o ex-querubim ungido, o rei Léo Ben-Shahar, o rei Osforo, conhecido como Satanás, o diabo.
Os espíritos malignos, abrindo aqui um leque dentro da angelologia, veja a importância da escatologia ter como base bem sólida as outras doutrinas bíblicas para que possa ter uma compreensão correta de acordo com o que a Bíblia realmente diz. Os espíritos malignos, eles podem possessar pessoas, não materializar. Podem ser vistos, mas eles não materializam a forma humana mesmo como os anjos de Deus podem fazer. Aqui no texto que eu li, do versículo 23, se trata de Gabriel, um anjo mensageiro da parte de Deus. Gabriel, ele vai trazer uma ordem da parte de Deus para Daniel. E o versículo 24, se você está com a Bíblia aberta, ou se você puder colocar aqui, se alguém puder estar nos auxiliando, colocando, se você tem a Bíblia aí no seu telefone, você pode postar. Daniel capítulo 9, versículo 24, a Bíblia vai dizer assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Observe que o versículo 24, na parte A do versículo, a primeira parte do versículo, vai dizer que estas 70 semanas, elas são para Israel e para a cidade de Jerusalém. O versículo é bem claro, estão determinadas 70 semanas sobre o teu povo. O povo de quem? O povo de Daniel. Gabriel está falando com Daniel. Agamenon acabou de entrar, um mestre na palavra. Temos aqui algumas pessoas participando conosco, que eu gostaria de deixar a minha gratidão a todos vocês. Eu não avisei que eu iria fazer essa live, vai ficar salvo, mas nós estamos em um bate-papo escatológico falando agora das 70 semanas de Daniel. Observe que a ordem foi determinada, veio da parte de Deus. Gabriel está falando com Daniel. E observe que estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, ou seja, Jerusalém. O objetivo das 70 semanas está aqui bem clara. Primeiro, para extinguir a transgressão. Volte o seu olhar para o versículo 24 de Daniel, capítulo 9. Bem compassado, no passo do gado, no passo das crianças, para que todos possam ter um entendimento das 70 semanas de Daniel, que é importantíssima dentro da escatologia. O objetivo dessas 70 semanas, nós temos, em primeiro lugar, para extinguir a transgressão. Segundo, e dar fim aos pecados. Terceiro, e expiar a iniquidade. Quarto, e trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. Sexto, e ungir o santo dos santos. Quando nós olhamos para o texto de Daniel, capítulo 9, presbítero Rafael Andrade, Pai do Senhor, campeão, boa noite. Vocês estão me ouvindo tudo bem aí? Estou falando baixo, meus 2 filhos estão dormindo e nós estamos aproveitando essa oportunidade para falarmos aqui sobre as 70 semanas de Daniel. Quando nós olhamos para o versículo 26, nós podemos observar a Bíblia, versículo 25. Vamos para o 25, depois nós vamos para o 26. 25, eu não li o 25 ainda. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar. Observe isso.
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Observe o versículo 25. O versículo 25 do livro de Daniel, capítulo 9, começa falando sobre o entendimento, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar. O que é isso? Quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia, você que é um leitor da Bíblia, você sabe, ao ler o livro do profeta Jeremias, que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia e lá ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Nós temos, por exemplo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a nobreza, a parte nobre, os jovens, os inteligentes, foram levados primeiro. Depois nós tivemos Neemias, que foi levado e ficou junto ao rio Quebar, e outros, né? Quando a Babilônia ela cai, nós vimos na estátua do sonho de Nabucodonosor que a Babilônia ela é representada pela cabeça de ouro fino. Mas nós vimos que o peito e os braços de prata representam, foi a interpretação, a revelação que Deus deu a Daniel do que o rei tinha sonhado, e o decreto de morte caiu. Nós vimos, se você não assistiu essa live, ela está aí na minha página, ou você que já tem esse entendimento, você sabe do que eu estou falando, que o peito de prata e os braços de prata da estátua do sonho de Nabucodonosor representa os medos e os persas, que conquistaram a Babilônia. E nós temos 3 editos, né? Nós temos Esdras, nós temos Zorobabel e nós temos Neemias. Esse edito aqui está tratando de Neemias, quando Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, e não apenas os muros, mas toda a cidade de Jerusalém é que refere esse edito. O muro de Jerusalém, ele foi reconstruído por Neemias e pessoas que estavam do lado dele, homens em uma mão com a pá, com a colher, melhor dizendo, de pedreiro, e na outra mão a espada, em 52 dias. Nós podemos ver Neemias capítulo 6, se você está com a Bíblia, conferir, no versículo 15 de Neemias capítulo, eu vou postar aqui a referência bíblica, Neemias. Parece que o pessoal está ocupado, não querem ou não podem, creio que não podem, estar postando, mas vamos lá então, sem pressa, para que possa ter um entendimento. 6,15, Neemias, isso, pastor João Vicente, meu amigo, acabou de entrar também, seja bem-vindo, boa noite, campeão. Neemias capítulo 6, versículo 15, nós temos a Bíblia de forma bem clara, mostrando que em 52 dias acabou-se o muro, ao 25 dia do mês de Elul, em 52 dias. Neemias capítulo 6, versículo 15. Quando nós olhamos para o versículo 25 de Daniel capítulo 9, esta ordem, desde a saída da ordem para restaurar, está falando de Neemias, com a reconstrução do muro,
E está falando de Jerusalém, da reconstrução. A primeira fase das 70 semanas, que é 7 anos. 7 anos, representando cada semana, porque não são semanas de dias, mas a primeira fase são 7 semanas, vezes 7 anos. Eu vou colocar aqui para você entender. Então, repetindo, a primeira fase é 7 semanas, mas são 7 semanas de anos, ou seja, cada semana tem 7 anos. Como é 7 semanas, nós temos 7 vezes 7. Estou postando aqui. Então, nós temos a primeira fase das 70 semanas, 7 semanas. 7 semanas vezes 7, que são semanas de anos, vai dar 49 anos. Esta é a primeira fase. É a primeira fase da ordem para restaurar não apenas o muro, porque o muro foi em 52 dias, mas toda a cidade, desde a ordem até toda a cidade, passou-se 49 anos, ou seja, 7 semanas de anos. 7 vezes 7, 49. O texto, no versículo 25 de Daniel, capítulo 9, continua falando o seguinte: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Tá vendo? É a cidade, não é apenas o muro. O muro é 52 dias. A cidade foi edificada desde a ordem até o término da cidade ser reedificada, foram 49 anos. Você entendeu isso? É a primeira fase. 7 semanas. Agora o texto vai dizer: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Observe, Messias refere a Cristo, ungido. Observe, Jesus, o Messias, o príncipe. Observe que príncipe aqui está com P maiúsculo. Com P maiúsculo. Eu vou até escrever aqui, ó, príncipe com P maiúsculo. Já que ninguém quer escrever, eu vou escrever. Vamos lá. Ou não podem, né? Um dos dois. Cadê meus alunos na madrugada aí para estar aqui me auxiliando? Aonde está Eduardo Barros? Aonde está os meus alunos para estar aqui me auxiliando nessa live, Jesus? Observe esse detalhe na Bíblia. O capítulo 9, versículo 25, está falando de um príncipe com P maiúsculo. Esse príncipe aqui é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Observe, 7 semanas, estou no versículo 25 de Daniel capítulo 9, 7 semanas, que foi a primeira parte que eu passei para vocês, de Neemias, da ordem, né, através de Neemias, porque houve 3 ordens, Esdras, Zorobabel e Neemias, mas a partir de Neemias, até o término da reconstrução de Jerusalém, é essa primeira parte, 7 semanas. E 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, a minha prima acabou de entrar, Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Estamos falando sobre as 70 semanas de Daniel.
Então nós temos a segunda parte das 70 semanas. A primeira parte, se você puder escrever, por gentileza, primeira parte, estou parando para escrever, isso é importante, para que possa ter um entendimento melhor. Primeira parte, 7 semanas. Agora nós temos uma segunda parte, 62 semanas. De forma bem didática, seria um copinho de água sem açúcar, tá bom? Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite Flávia, boa noite a todos vocês. Eduardo, pode ser o campeão, boa noite. Então nós temos 70 semanas, a primeira parte é 7 semanas, a segunda parte são 62 semanas, ok? Então nós temos 62 semanas. Não se esqueça que são semanas de anos. Então nós temos 62 semanas vezes 7, eu vou escrever aqui, 7 anos. 7 anos. Então nós temos 62 semanas vezes 7 anos, ok? Nós temos um total de 434 anos. 434 anos. Observe, no início do vídeo eu disse que a primeira parte, a primeira etapa, são 49 anos, são 7 semanas de ano, 7 vezes 7, 49. E agora eu estou mostrando que a segunda parte, eu estou em Daniel capítulo 9, versículo 25, que a segunda parte são 62 semanas de anos, ou seja, 62 semanas vezes 7 anos, cada semana 7 anos, nós temos 434 anos. O que o texto bíblico está dizendo, Gabriel trouxe para Daniel um entendimento dessas 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Daniel, ou seja, Israel, e sobre a cidade, Jerusalém. 70 semanas estão determinadas para eles. Eu já disse aqui os objetivos: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Ou seja, das 70 semanas, 69 semanas já se cumpriram. Por quê? Eu vou escrever aqui, se alguém puder escrever aí, me auxiliar. Temos 7 semanas mais 62 semanas, que dá um total de 69 semanas. Semanas. Observe, o texto vai dizer que, o versículo 26 agora, se você está com a Bíblia aberta, olhe por gentileza para Daniel capítulo 9, versículo de número 26. Estou falando um pouco mais baixo, está chegando ok aí, meus filhos estão dormindo, eu tenho um filho de 3 anos e meio e um outro de 9 anos. O Lucas de 9 e o Felipe de 3 anos e meio. Isso, muito obrigado, Luiz Fernando. Tinha que ser Ferreira, né? Tinha que ser Ferreira. Meu nome é Mike Ferreira, de Jesus. Deus abençoe. Observe, a primeira parte, então, é de Neemias até a reconstrução de Jerusalém, não apenas do muro. O muro foi com 52 dias reedificado. Foram 52 dias. Então, nós temos a segunda parte, que são 62 semanas. Agora, da ordem para reedificar a cidade, e não apenas o muro, até o Messias, até o príncipe com P maiúsculo, que é Jesus Cristo, observe,
nós temos 69 semanas, faltando apenas uma semana para fechar 70 semanas. Então nós temos o versículo 26 de Daniel, capítulo 9, falando o seguinte: e depois das 62 semanas, não é antes, é depois das 62 semanas. Depois das 62 semanas. Ou seja, pegando Jerusalém, quando Jerusalém foi reconstruída, até a morte de Jesus Cristo, nós temos as 62 semanas depois dela, Jesus morrendo. Agora, se pegarmos da ordem para reedificar Jerusalém até Jesus, nós temos 69, porque são 7 mais 62. Vocês estão pegando aí. Parece um pouco complicado para quem nunca ouviu, é por isso que eu estou indo bem devagar e repetindo sempre essas questões para que você possa entender a importância das 70 semanas de Daniel e pegar a questão da última semana, os últimos 7 anos que precedem a Batalha do Armagedon. Então, observe que é muito importante o entendimento das 70 semanas de Daniel. A Bíblia diz no versículo 26 de Daniel, capítulo 9, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais o povo. E não será mais. E o povo, e o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Observe, após o cumprimento das 69 semanas, se pegarmos a reconstrução de Jerusalém até o Messias, o príncipe com P maiúsculo, nós temos 62. Observe que o povo será tirado do Messias, ou seja, está falando da morte de Jesus Cristo. Está falando aqui do Calvário. Gabriel está falando para Daniel aqui do que iria acontecer no Monte Caveira, no Gólgota, no Calvário, a morte de Jesus Cristo. Será tirado o Messias. Está falando de Cristo. Observe, Messias, o M maiúsculo. E não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Observe que príncipe agora está com P pequeno. Príncipe aqui está com P pequeno. Nós vimos no versículo 25 que príncipe está com P maiúsculo, porque esse príncipe com P maiúsculo é Jesus Cristo. Agora, esse príncipe aqui com P pequeno e o povo do príncipe que há de vir, esse príncipe com P pequeno é o anticristo. Este príncipe com P pequeno é o iníquo, o anticristo, que eu chamo de pirata do Caribe também. E alguns escatólogos também chamam, porque será um tremendo ator, né? O anticristo será um grande galanteador, irá enganar Israel. Observe, nós temos aqui então a Bíblia mencionando na parte final do versículo 26, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. O versículo 27 do capítulo 9 de Daniel vai falar sobre, e está mostrando aqui, sobre a aliança que esse iníquo, o anticristo, irá fazer com Israel. O versículo 27 diz: e ele firmará, um concerto com muitos. Observe que não é com todos. Observe que a aliança que o anticristo irá fazer com as nações, através dos blocos de nações, nós vimos em uma live anterior que eu
gravei, está aqui na minha página. Você pode ver sobre o sonho que Deus deu a Nabucodonosor, os 10 dedos da estátua que mostram, que nos apontam dentro da escatologia para 10 blocos de nações. Nós vemos agora Daniel capítulo 9, versículo 27, Gabriel falando com Daniel, que ele firmará um concerto com muitos, não é com todos, por uma semana. Por uma semana. Observe, a aliança que o anticristo irá fazer com muitos irá enganar Israel, permitindo a reconstrução do templo. Inclusive tem o site, né, Instituto do Templo, você pode entrar. Eita, chegou aluno aí, hein? Chegou José Freitas. José Freitas, se você tiver acesso à Bíblia aí no seu telefone, esteja me auxiliando, esteja escrevendo aí. Estamos em um bate-papo escatológico, andando no passo do gado, no passo das crianças, de forma bem didática, de uma forma assim, um copinho de água, falando das 70 semanas de Daniel. Observe que ele vai firmar uma aliança, um concerto com muitos por uma semana. O versículo 27 continua dizendo, o capítulo 9 de Daniel, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Observe que a última semana das 70 semanas de Daniel não aconteceu. A última semana, se você puder colocar, José Freitas, primeira parte, coloca aí para nós, por favor. Primeira parte, 7 semanas. Segunda parte, 62 semanas. Terceira parte, 1 semana. Chegou um outro mestre aí da palavra, um grande amigo, pastor Bispo Kleber Araújo, seja bem-vindo. Se vocês puderem me auxiliar, coloque aí, por favor. Eu estou indo bem devagar, de uma forma bem didática. Primeira parte, 7 semanas. Nós estamos em Daniel capítulo 9, versículo 23 em diante. Primeira parte, 7 semanas. Segunda parte, 62 semanas. Terceira parte, 1 semana. A primeira parte é da ordem que foi para reedificar Jerusalém. Nós temos 3 ordens, Esdras, Zorobabel e temos Neemias. Esta ordem está referindo a Neemias. Até a reconstrução de Jerusalém, passaram-se 49 anos, 7 semanas, 7 vezes 7. Da reconstrução de Jerusalém até o Messias, 62 semanas. E depois das 62 semanas, seria morto o Messias, que é Jesus Cristo. Nós temos então 69 semanas, juntando a primeira parte, 7 semanas, com a segunda parte, 62 semanas. Temos 62 semanas, mais 7 semanas, temos 69 semanas. O texto bíblico vai mostrar em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Quem pode colocar aí, por gentileza? Marcos, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, que apresenta Jesus na faceta de boi. Nós temos Mateus, que apresenta Jesus na face ou na faceta de leão, mostrando a realeza do nosso Cristo. Nós temos Marcos, o evangelista Marcos, mostrando Jesus na faceta, na face de boi, mostrando o lado de servo. Nós temos Lucas mostrando Jesus na faceta de homem, mostrando o lado humano de Jesus Cristo. Jesus que teve sede, que teve fome, mostrando o lado humano de Jesus.
E nós temos João, o evangelista João, apresentando Jesus. Luiz Fernando, muito obrigado. Tinha que ser Ferreira, né? Tinha que ser Ferreira. José Freitas, pega a visão, José Freitas. É isso aí, ó. Primeira parte, 7 semanas. Segunda parte, 62 semanas. Existem pessoas que não conhecem a Bíblia, católicos, amigos e amigas nossos aí que precisam ficar bem claro isso, de forma bem didática, mostrando aqui na Bíblia. Eu estou em Daniel capítulo 9, versículo 23 em diante, falando das 70 semanas que está determinada sobre o povo de Israel, porque é o teu povo, Daniel, Gabriel falou, é o teu povo, e o povo de Daniel é Israel. Nós temos, então, 69 semanas se cumpriu. E Marcos capítulo 1, você pode postar aí se você quiser. Chegou um amigo aí, Elias dos Santos. Um abraço campeão. Um abraço, meu amigo. Estudamos juntos em Valadares, no Nelson de Sena. Seja bem-vindo, tá, Elias? Nós estamos falando aqui da Bíblia, estamos falando, Elias, de Daniel capítulo 9. Estamos falando de profecias bíblicas concernentes ao futuro, tudo com base na palavra do Senhor. Observe que Marcos capítulo 1, versículo 14, versículo 15, Marcos, quem pode colocar aí, por favor, Marcos capítulo 1, versículo 14, versículo 15, diz assim, eu vou ler aqui para vocês, Marcos capítulo 1, versículo 14, versículo 15, um grande abraço, Elias. Diz assim a Bíblia fala assim, depois de João ser preso, foi Jesus para Galileia, pregando o evangelho de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido. Olha essa expressão, marque isso na sua Bíblia. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Observe que Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Que tempo é este que está cumprido? É justamente as semanas que eu mostrei para vocês agora. Da reconstrução de Jerusalém até Jesus, são 62 semanas. Da ordem para Neemias até Jesus, são 69 semanas. Jesus está dizendo aqui, está cumprido, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido, José Freitas. Então, o que aconteceu? Aconteceu o que a Bíblia nos diz. Será tirado o Messias, versículo 26 do capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Será tirado o Messias. Só que o versículo continua dizendo, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Essa parte está falando do ano 70 após Cristo, quando Tito, general do exército romano, destrói a cidade e o templo. O templo foi de tal modo destruído que diz os historiadores que um homem conseguiu arar a terra aonde estava o templo. Então, meus amados irmãos, já fechou a conta, já está cumprido o tempo das 69 semanas. Só falta uma semana. Das 70 semanas, 69 já se cumpriram. Só resta uma semana, a última semana, que é justamente o tempo da tribulação e da grande tribulação. O versículo 27 vai dizer
que o anticristo, o iníquo, o príncipe com P pequeno, ele irá firmar um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, é a última semana das 70 semanas de Daniel. Esta última semana, ela iniciará após o arrebatamento, porque o relógio escatológico concernente a Israel parou. Ou seja, quando chegou nas 69 semanas, 7 mais 62, 69, o relógio parou. Porque Jesus Cristo, ele veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. O próprio Jesus, ele disse certa feita: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes quis vos ajuntar, como uma galinha junta os seus pintinhos ou pintainhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Israel não quis. Nós temos o tempo da igreja, a dispensação da graça. Nós que éramos zambujeiros bravos, nós que éramos oliveiras bravas, fomos enxertados em Cristo, que é a oliveira verdadeira. O que Israel rejeitou, a igreja abraçou. Aleluia! Oh, glória! Meus 2 meninos estão dormindo, eu não posso glorificar a Deus alto, mas você pode escrever aí glorificando a Deus, e mais importante do que o volume da voz é a motivação do coração. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O que alguns rejeitam, outros abraçam. Isso aqui é uma lição preciosa para nós. Tem muita gente não, trazendo aqui uma aplicação, tem muita gente não valorizando o trabalho que tem. Tem muita gente não valorizando o carro que tem. Eu não estou falando de idolatria. Eu estou falando de dar valor àquilo que Deus te deu e cuidar daquilo que Deus te deu. Tem muitas pessoas que não valorizam os filhos que têm. Certa feita, um pai, no velório do seu filho, ele disse: eu daria tudo de novo para recomeçar. Veja que frase forte. Não espere, e o desejo do meu coração é que isso não aconteça na sua vida, mas não espere você perder um trabalho para você valorizar ele. Não espere você perder o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, para depois valorizar. Valorize agora, enquanto você tem. Valorize aquilo que Deus lhe deu. Não seja, abrindo um parênteses aqui na aplicação, não seja um Esaú que não valorizou a primogenitura e trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Valorize o que Deus te deu, o que Deus tem lhe dado, seja grato e valorize. Israel rejeitou. O tempo da oportunidade para Israel, eles não agarraram, mas a igreja agarrou a oportunidade. E a igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. A igreja será arrebatada. A herança da igreja é a nova Jerusalém. E enquanto a igreja não for arrebatada, não inicia a última semana, que se divide em 2 partes. Você que conhece Bíblia, mas por gentileza, coloque aí, por favor, para que mais pessoas possam ser edificadas, aqueles que não conhecem,
Coloque aí, a última semana se divide em duas partes. 3 anos e meio, a primeira parte, e 3 anos e meio, a segunda parte. A primeira parte, 3 anos e meio, é conhecida como tribulação. A segunda parte é conhecida como grande tribulação. É a última semana das 70 semanas de Daniel. Mas esta última semana não inicia. O anticristo não aparece revelando quem ele é. Possa ser, e eu até acredito, que o anticristo já esteja até na terra, mas ele não se manifestou, ele não se revelou. Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada e para termos o entendimento da escatologia, nós precisamos juntar os quebra-cabeça, as peças desse quebra-cabeça, porque dentro da escatologia, que não está apenas no livro do Apocalipse, mas Daniel, livro do profeta Isaías, os profetas menores, enfim, em toda a Bíblia, nós podemos ver de uma maneira ou de outra, tipológica ou não, esta doutrina da escatologia. Mas quando nós olhamos e juntamos estas peças, como por exemplo, segunda, como se trata de uma epístola, uma carta, nós expressamos segunda. No Antigo Testamento é livro, nós expressamos primeiro, por exemplo, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Nós vamos observar do versículo 5 em diante até o versículo 8. A Bíblia vai dizer que há um que o detém, até que do meio seja retirado, então se revelará o iníquo. É o anticristo, o iníquo. A última semana das 70 semanas de Daniel só irá dar início após o arrebatamento. A dispensação que nós vivemos é a dispensação da graça. Nós estamos nesse hiato. O relógio escatológico parou. Parou o relógio escatológico. Alguns colocam que o relógio parou quando Jesus atendeu a mulher cananeia. O relógio deu um tchutchu no relógio e ele parou. Parou nas 69 semanas. É claro que tem todo o entendimento dessa questão, né, das 62 semanas para fechar. Tem a questão que nós temos que ver aí os 6 meses de João Batista, mais 9 meses de Jesus. Nós temos 1 ano e 3 meses. E se nós pegarmos a diferença aí de 3 meses e acrescentarmos a soma aí desses 430 anos, nós temos 433 anos e 9 meses, teremos a conta fechando 434 anos originais, fechando as 69 semanas, porque a Bíblia não é ponta solta, não. A Bíblia, ela não entra em contradição, pelo contrário, ela se complementa. E quando nós olhamos dentro da escatologia, todos os mestres que estão aqui na sala comigo e todos aqueles que são amantes da palavra de Deus e debruçam na palavra de Deus sabem, 69 semanas já se cumpriram. Observe, o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade e o templo. Já aconteceu no ano 70 com General Tito. Já aconteceu, a história comprova isso. Porque a Bíblia já tinha falado, já estava escrito, porque o Deus que conhece o fim antes do começo já tinha falado. Gabriel já tinha dito para o profeta Daniel e está registrado aqui nas Sagradas Escrituras. É Bíblia. É Bíblia. A conta fecha e a conta fechou 69 semanas. Falta apenas uma semana. Mas antes que essa semana se inicie, nós estamos nesse ato, nós estamos nesse intervalo, nós estamos na dispensação da graça.
é a oportunidade para você, para mim, porque entrando aqui dentro da questão da oportunidade, meus irmãos, há 3 tipos de homens. Não se engane com isso. Há homem natural ou homens naturais, e quando eu digo homem, estou me referindo tanto a homem quanto a mulher, estou me referindo ao ser humano, pessoas naturais. Segundo, há homens espirituais. E terceiro, há homens carnais. Então nós temos 3 tipos de homens à luz da Bíblia: homem natural, um homem espiritual, um homem carnal. Todo o ser humano, quando ele atinge a idade, nós vamos falar um pouco disso na Escola Bíblica Dominical, domingo, no Ministério IEPDP, o qual eu sou co-pastor, meu pastor está presente. Boa noite, meu pastor Sidney Silva. Pastor Valze Duarte é o nosso pastor presidente. Nós estamos na 312 da Main Street. Eu estou fazendo essa live pessoal, mas lembrando o assunto da escola dominical, domingo nós vamos falar dessa questão da consciência. Toda criança, quando ela atinge a idade da maturidade, da consciência, de discernir entre a mão direita e a esquerda, saber o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é, ela precisa ser educada e ensinada a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, porque se ela morre no período da consciência, sem ter o seu nome escrito no livro da vida, ela terá a morte eterna. Quando uma pessoa reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, e isso deve ser feito de coração e publicamente, aquele que crer e confessar com a sua boca, publicamente, é preciso declarar para as pessoas, para o mundo, de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e muito mais do que confessar apenas com a boca, porque muitos até carregam Jesus escrito no peito de uma camisa, mas não tem peito para carregar Jesus. Em outras palavras, é claro que é Jesus que nos carrega, mas eu estou falando de testemunho de vida cristã. Quando uma pessoa reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, aproveita esse ato, aproveita esta oportunidade. O nome dela é escrito no livro da vida. Foi isso que aconteceu com você e comigo quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. O nosso nome foi escrito no livro da vida. O Espírito Santo, ele veio e habitou no seu espírito humano. Porque na tricotomia aí entra a teoantropologia ou a antropologia bíblica, de que o homem é a alma vivente. Tem um espírito e tem um corpo. O homem não é espírito. Não. Quem é espírito são os anjos. Os anjos são espírito que possui uma alma e possui um corpo espiritual. Mas o ser humano, ele é a alma vivente, que tem um espírito e tem um corpo. Mas o homem natural, o espírito humano dele, tem fé, tem amor, tem esperança, porque são 3 atributos inerentes no espírito humano: fé, amor e esperança. 3 atributos inerentes na alma: sentimentos, vontades e intelectos. Intelecto são os 3 atributos da alma. O atributo do corpo, nós temos os 5 sentidos do corpo humano. Mas o homem natural não tem o Espírito de Deus no seu espírito. Ele não foi selado para o dia da redenção. Mas esta é a oportunidade. Este é o momento. A dispensação da graça é a dispensação que nós vivemos. Sabe o que é coronavírus? É o Espírito Santo bradando.
É o Espírito Santo gemendo. É o Espírito Santo bradando para que pessoas possam se arrepender dos seus pecados. O Espírito Santo está gemendo. Há 3 gemidos. José Freitas, coloca por gentileza os 3 gemidos que existem. Há 3 gemidos. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. A terra geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando a restauração, porque até a terra ela foi afetada com o pecado. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós não vemos Deus fazendo o espinho, formando o espinho, criando o espinho, dando ordem para o espinho. Espinhos e abrolhos foram consequência do pecado. Quando nós estudamos sobre o milênio, nós vemos de forma mais ampla a restauração que irá acontecer na terra. Então a terra geme, o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis e o nosso corpo geme esperando a redenção dele. Oh, aleluia! Há 3 gemidos. Espírito Santo, primeiro gemido, segundo gemido do nosso próprio corpo, e o terceiro gemido, o gemido da terra. O Espírito Santo está bradando, o Espírito Santo está falando ao ouvido dos pecadores, porque o Espírito Santo ele tem 3 funções principais para com o mundo: convencer o mundo do pecado, convencer o mundo da justiça, e terceiro, convencer o mundo do juízo. O Espírito Santo está bradando e tem pessoas que estão com os olhos espirituais ainda fechados. É o seu tempo, é a sua oportunidade. Eu lhe mostrei nesta live, você que chegou agora pode ver depois, que Israel perdeu o tempo da sua oportunidade. A igreja abraçou, mas tem pessoas que não fazem parte da igreja, são as nações. Pessoas que estão presas no espiritismo, pessoas que estão presas no candomblé, pessoas que estão presas em seitas, em várias seitas como Testemunhas de Jeová, os piratas do Caribe, que dizem que Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é Deus e não tem salvação. Sem Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, meu irmão, você que me ouve, continue pregando a palavra, continue falando sim de Jesus. Esse tempo que nós temos em redes sociais não é para nos promover, não. É bem verdade que há alguns que querem se promover, mas eu não estou aqui brincando de ensinar, não estou aqui brincando de trazer uma palavra, um bate-papo escatológico com a intenção de me promover. Não, eu estou decidido cada dia mais a pregar a palavra de Deus devido à misericórdia do Senhor e na instrumentalidade, na dependência do Espírito Santo, em prol de almas. O Espírito Santo está bradando, agarra a sua oportunidade. A porta vai fechar, a dispensação da graça vai encerrar e a igreja será arrebatada. E aqueles que criticam a igreja, aqueles que criticam os pregadores, as mulheres de Deus, os homens de Deus, que estão no YouTube, que estão no Instagram, que estão no Facebook, eles, após o arrebatamento, irão experimentar dentro dos 7 anos, a última semana de Daniel, das 70, dias de tribulações que nunca houve na terra. São dias que estão para vir, para acontecer, dias de tribulações. Mateus capítulo 24, versículo de número 21. A Bíblia Sagrada nos diz: porque haverá então grande aflição.
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. É por isso que os homens de Deus, as mulheres de Deus pregam, falam, insistem. O Espírito Santo está clamando, está gemendo, porque ele quer te livrar, você que ainda não é salvo. Você que não tem o seu nome escrito no livro da vida, você que está brincando dentro de templos, você tem até o seu nome no hall de membro da igreja, já tem 20 anos, já tem 30 anos, mas está vivendo vida de adultério, vida de fornicação, você está vivendo vida de pecado. Deus está bradando: arrepende, arrepende enquanto é tempo. Ainda há oportunidade. Se você caiu, se você está vivendo em uma vida de pecado, há tempo, porque a dispensação é da graça. A graça é favor imerecido. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo. Aonde o pecado foi um balde, a graça foi um oceano. É o seu tempo, é a sua oportunidade. E outra coisa, o arrebatamento pode acontecer a qualquer hora, porque nós estamos no hiato, como eu lhe mostrei no início desse vídeo, desta live. 69 semanas de Daniel já se cumpriram. Falta apenas uma que vai iniciar após o arrebatamento. E o arrebatamento será, a Bíblia diz, em um dia e uma hora que ninguém sabe. Como o ladrão entra na casa do pai de família, assim será o arrebatamento. Por isso estejamos apercebidos, preparados. A palavra apercebido que a Bíblia utiliza, ou apercebidos, quando você olha para essa palavra no grego, é como alguém que está com as malas prontas para a viagem. É como alguém que está com a sua casa preparada para receber a visita que vai chegar. Não vai dar tempo para se preparar quando o arrebatamento acontecer. A noiva já se preparou, a igreja já está preparada. Você que não é salvo, é o seu tempo. Esta live é com o intuito de lhe mostrar que o que está escrito vai acontecer. Dias de grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24, 21. Será dia de angústia para Israel. É por isso que eu lhe afirmo que a igreja será arrebatada antes da última semana. Quando nós olhamos Jeremias capítulo 30, versículo 7, versículo 8 de Jeremias, nós vemos o texto dizendo que é tempo de angústia para Jacó. Para Jacó. Será um tratamento de Deus para Israel e para com as nações que rejeitaram a Cristo. Se você rejeitar a Cristo, o que lhe espera será tribulações que nunca houve na terra. Lucas capítulo 19, versículo 44, a Bíblia nos diz através do evangelista e doutor Lucas, homem que cuidava das feridas externas de Paulo, e Paulo cuidou das suas feridas internas, porque Lucas, ele foi um filho, na fé de Paulo. Você pode colocar isso se você quiser escrever, enquanto Lucas, o doutor Lucas, cuidava das feridas externas de Paulo, Paulo cuidava das feridas internas de Lucas. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. No capítulo 19, versículo 44, ele diz: e te arrasarão, e aos teus filhos dentre ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Veja, uma palavra direcionada a Israel, mas não será só Israel, todos aqui.
Eu estou com vontade de gritar aqui, de pregar para você entender esta verdade, mas eu não posso. Meus filhos estão dormindo, minha esposa está dormindo, e não há necessidade, porque não é a altura da voz. Mas eu quero que você entenda nessa. Agora são 00:29 aqui nos Estados Unidos, e Deus me moveu para fazer essa live para você que está desperdiçando a oportunidade da salvação, a oportunidade da graça. Outra coisa, o arrebatamento pode acontecer a qualquer hora e você também pode morrer. O que me garante que você vai estar vivo amanhã? O que me garante que você ou eu estaremos vivos daqui 1 minuto? O dia de amanhã, o minuto seguinte não pertence a nós. Ao homem compete viver 70 anos, 80 no máximo, e quando passa disso, é canseira e enfado. Não troque uma eternidade com Deus com uma eternidade com Satanás num lago de fogo e enxofre e com todos os demônios e com todos os ímpios que rejeitaram a salvação. Aproveita a oportunidade. Israel não aproveitou a oportunidade da visitação e tem muita gente não aproveitando a oportunidade. Mas você que me ouve agora, quem sabe você não tem Jesus, eu não sei se tem alguém me ouvindo que não reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador, ou vai ouvir depois, não importa o horário, aonde você estiver, não importa aonde você esteja, confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não importa o que você fez, não importa se você foi uma adúltera, um adúltero, uma prostituta, não importa se você foi um ladrão, um homicida, já assassinou alguém, um drogado, não importa o seu passado, o sangue de Jesus, ele está à sua disposição para purificar sua vida de todos os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida e você ser livre das tribulações que irão acontecer. É claro que ninguém tem que servir a Deus por medo da tribulação ou da grande tribulação. Ninguém tem que servir a Deus com medo do diabo, com medo do inferno. Não. Um homem de Deus certa feita disse: Senhor, se eu te adorar por medo do inferno, me lance no inferno. Senhor, se eu te adorar por vontade de ir ao céu, me exclua do céu. Mas se eu lhe adorar por aquilo que tu és, mostra-me a tua face. O céu só é céu por causa de Jesus. Eu só quero ir para o céu por causa de Jesus. Eu só quero ir para a Nova Jerusalém por causa de Jesus, por causa dele, por causa do príncipe que está lá em Daniel capítulo 9, o príncipe com P maiúsculo, o Messias, o amado da nossa alma, o desejado, oh aleluia, das nações. Por isso, aonde você estiver, independente do horário em que você ouvir, diga, creia que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E ele vai escrever o seu nome no livro da vida, o seu nome será escrito no livro da vida. E se você partir dessa terra antes do arrebatamento, com o nome escrito no livro da vida, você irá ressuscitar. Você irá ressuscitar porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, eu estou falando agora de primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante. Depois eu vou fazer uma live baseada nesse texto de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Mas fechando aqui esta live, os mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro e nós que estamos vivos, nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós que temos o Espírito Santo, nós que somos selados com o Espírito
para o dia da redenção. Nós teremos o nosso corpo transformado, aquilo que é corruptível, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 em diante, aquilo que é mortal, ele vai se revertir da imortalidade, aquilo que é corruptível vai se revertir da incorruptibilidade, e nós seremos arrebatados junto com os mortos em Cristo, iremos encontrar com o Senhor nos ares. Meu irmão, minha irmã, você que é salvo, continue velando pela sua salvação. Faça como o autor aos Hebreus no capítulo 2, fazer firme, agarrar, segurar, como um navio que não fica à deriva, mas como um navio que é trazido, melhor dizendo, trazido para o porto e atracado, jogado, lançado às âncoras, e está bem firme. Assim deve ser e deve estar a nossa vida cristã, a nossa salvação. Espero ter contribuído com você. Precisando, me procure no particular. Você que precisa de Jesus, você que está no lamaçal de pecado, você que está em trevas, você que está no mundo sem Deus, através de Jesus Cristo, você pode receber vida e vida em abundância. Você pode ser transportado para um reino de luz. Você pode ter o seu nome escrito no livro da vida e você pode fazer parte do arrebatamento. Aqui quem lhe falou é o pastor Michael de Jesus. Andando no passo do gado, no passo das crianças. Foi um copinho de água sem açúcar, mas aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Muito obrigado você que está até agora conosco. Luiz Fernando Ferreira, muito obrigado pela cooperação. José Freitas, muito obrigado, campeão, pelo auxílio. A todos vocês que participaram, meu pastor Sidney, um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam ser edificadas. Um bate-papo escatológico baseado nas 70 semanas de Daniel. 69 já se cumpriram, só falta uma. Mas para iniciar, a igreja será arrebatada antes. Deus lhe abençoe.